Boa tarde. tarde. Estamos aqui novamente com mais um Café com Direito. Eu e a Carol aqui. Obrigada, Carol, sempre me acompanhando aqui, nós trazendo conteúdos importantes para edificar a tua vida, para poder você entender quais são as orientações corretas para tomar as decisões corretas. Agradecer também a Gabi, que sempre nos acompanha aqui nesse momento. Envie essa live para mais pessoas. Essa live pode ser gravada no nosso canal do YouTube. Nos acompanhe no Instagram, agora no nosso canal do YouTube. Você será muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre um tema extremamente interessante, sobre a rescisão contratual do empregado com estabilidade, né, Carol? Isso. Então, É um tema recorrente que a gente vê muitas pessoas conversando e muitos sem conhecimento, mas como a gente sempre diz, as lives que a gente traz é justamente pelas demandas que nos são apresentadas. E ainda que seja um tema com muito conhecimento, ainda surgem muitas demandas de questões que a gente acredita serem básicas, mas erros que são cometidos dentro da empresa e que efetivamente causam muitos prejuízos financeiros que acaba atrapalhando ali na gestão financeira da própria empresa. Então, falando um pouco do empregado com estabilidade, para trazer essa introdução e um pouquinho de explicação, a estabilidade é verificada em legislação, na legislação trabalhista, mas também é preciso verificar as negociações coletivas vinculadas ao seu sindicato ou à sua empresa. É essencial, às vezes as empresas esquecem que existem essas negociações coletivas e independente do empregado estar filiado ou não ao sindicato, essas negociações coletivas obrigatoriamente alcançam esse empregado. Da mesma forma que o teu sindicato ali da empresa, dos comerciários ou outros sindicatos da parte patronal também vinculam a empresa. Então tem que ter esse cuidado, porque são regras que são como se fosse uma lei específica ali aplicada dentro da empresa. Mas de forma geral, o empregado com estabilidade, quem são? Aquele que teve acidente de trabalho, comprovado de acidente de trabalho, ficou afastado pelo INSS, então ele tem estabilidade. A empregada gestante, ela tem estabilidade a partir do momento que ela descobre a gravidez, não necessariamente ocorrendo até mesmo a estabilidade. Se ela ficou grávida antes da demissão, ainda também é aplicada essa estabilidade a ela, ou se ela pediu um pedido de demissão, ela também tem essa estabilidade, então tem que ter esse cuidado. O empregado cipeiro, representante dos funcionários, então eles também têm essa estabilidade, e entre outras opções, bem como aquelas que são verificadas em negociações coletivas, que é preciso analisar cada caso. E essa demissão do empregado com estabilidade, a gente vê que surgiu até uma demanda aqui no escritório sobre a falta de cuidado na forma de realizar essa demissão, porque existe a praxe, onde ocorrem, por exemplo, as empresas fazem 3 advertências, ocorrendo a quarta já é uma despedida por justa causa. Só que, na verdade, isso é uma praxe, não tem na lei o mínimo de advertências que você aplica ao funcionário e aí sim legitima a demissão. Então, isso é algo que as empresas criaram e por estarem aplicando, outras aplicam da mesma forma, mas não quer dizer que efetivamente vai ser comprovada ali uma justa causa só porque você deu 3 advertências. E quando então se trata de empregado com estabilidade, a atenção tem que ficar redobrada, porque se você demitir ele e da forma errada, ingressando com uma ação judicial, o juiz pode determinar a reintegração desse funcionário. Então tem que ser analisada toda essa questão de clima organizacional, como que vai ficar esse empregado que foi demitido injustamente retornando ao trabalho, ou pior, o empregado fica afastado, passa-se esse prazo de estabilidade, ingressa com ação judicial, e aí a empresa tem que indenizar todo o período que esse empregado teria estabilidade. Então, por exemplo, uma empregada gestante, ela tem uma estabilidade até 5 meses após o parto. Se ela foi demitida antes disso, ou o juiz vai determinar que ela se reintegre ali na ocupação dela dentro da empresa, ou depois vem uma decisão mandando ela ser indenizada. Então, aquela gestante não trabalhou o período ali antes do parto, e mesmo assim você vai ter que realizar o pagamento desses valores desse período de estabilidade. Então, são questões de gestão interna da empresa, que o RH precisa ter conhecimento sobre isso, porque também, outra questão dessas negociações coletivas que a gente sempre fala, existem muitas vezes determinações na negociação coletiva da forma correta de fazer a demissão.
Por exemplo, é determinado que uma empregada gestante tenha acompanhamento do sindicato na hora da demissão. Então, tem que ter uma homologação ali do sindicato, representante da categoria, homologando essa demissão, ou um pedido de demissão. Da mesma forma que empregados representantes da CIPA. É verificado frequentemente nas negociações coletivas que deve ser aberta uma sindicância. Então, você aplicar 3 advertências e depois disso aplicar uma justa causa justificando essas advertências, não quer dizer que está sendo feito da forma correta. Então, a gente sempre sugere que nesses tipos de empregados seja feita, então, essa sindicância, que é uma forma de investigação da conduta, do porquê que, por exemplo, faltas reiteradas. Por que essa falta aconteceu? Porque depois vem empregado num processo judicial e fala que estava com depressão. A empresa sabia disso. Ele estava faltando por causa dos sintomas que a pessoa tem, né, por apresentar esse ponto. Então, tem que ser aberta uma sindicância, a possibilidade do contraditório da ampla defesa não é você simplesmente abrir, você tem que possibilitar que o empregado se defenda. Então, isso resguarda a empresa para eventuais processos judiciais e as consequências que ele pode ter ali na gestão da empresa, né? Algo que tu trouxe que eu acho que é bem interessante, né? Às vezes, os funcionários, por exemplo, nessa questão, principalmente da gestante, elas têm medo de falar que estão grávidas, né, Carol? Uhum. Eu acho que esse é um ponto de ser colocado aqui da importância de quando ficou sabendo avisar a empresa, né? Porque Sim. tem muita gente que engravida e não comunica. Uhum. E depois começa a ter os problemas e aí o empregador não foi comunicado. Né? Mas só que aí vem um ponto. Nos processos, a gente tem que sempre verificar como que está sendo decidido pelo tribunal da localidade da empresa. As decisões agora, qual é a forma? Não é a partir do momento da comunicação da gestação, é a partir do momento que ela teve ciência que estava gestante. Então, por exemplo, se ela não sabia que estava gestante e um mês depois foi demitida, se comprovou que ela já estava gestante um mês antes, então ela é detentora do direito de estabilidade. Da mesma forma, a demissão, ela pediu demissão e depois estava grávida, mas a gestação iniciou antes dessa saída da empresa. Então, ela aí também tem o direito à estabilidade. Isso nem todos sabem. Essas questões que dão problema, né? E a importância também da pessoa que está gestante, né? De ser transparente, ser honesta e falar imediatamente. Sim. Para não ocorrer esse tipo de problema. Mas também vem ali o questionamento sobre. Aí você já tem um termômetro de como que está o clima da empresa, como que o empregado se sente dentro da empresa para sentir medo de falar que está gestante. Então, tem que verificar o que está acontecendo ali dentro, porque é responsabilidade do empregador. Existem diversas condenações de assédio moral, dano moral, pelo contexto do meio ambiente de trabalho, porque é responsabilidade do empregador cuidar disso. Então, por exemplo, se você tem um funcionário que faz assédio, que humilha os empregados, que faz brincadeira de mau gosto, não vai ser esse funcionário que vai pagar uma indenização para outra colega de trabalho que se sentiu atingida, mas vai ser você, empregador, porque você é responsável pelo clima organizacional, pelo meio ambiente de trabalho e resguardar o bem-estar dos seus funcionários. Então, a importância, né, do empresário, né, do dono do negócio, do empregador, ter um ambiente, né, saudável no dia a dia e nas relações, né, relações saudáveis com seus colaboradores. Para isso, né, a importância da liderança, de desenvolver uma liderança eficaz, a fim de que essas questões não venham a trazer problemas para todos, né? Porque isso, na verdade, traz problemas para ambas as partes envolvidas. Sim, né? Não só problemas financeiros, mas quantos casos de burnout que a gente vê acontecendo, depressão por questões internas da empresa. E aí eles trouxeram um ponto bem importante. A responsabilidade da liderança e a responsabilidade da liderança estar se aprimorando. Então você tem que se capacitar para liderar pessoas. Primeiramente, analisar você mesmo, verificar as questões internas, para aí poder liderar outras pessoas e criar um clima organizacional muito melhor, porque isso também influencia no desempenho da empresa, né? Total. A gente sabe que os funcionários ali todos trabalhando de forma unida e gostando do local de trabalho, com certeza faz com que a empresa cresça ainda mais. Então, a importância, né, de estar atento a esses pontos, né, porque os direitos são inegáveis. Né? E os direitos são concedidos judicialmente nesses casos, né? Sim. Assim, existem pontos ali de processos judiciais que a gente verifica, esse juiz é um pouco mais patronal, é mais
empregado, mas a gente sabe que a legislação trabalhista, o direito do trabalho, a justiça do trabalho, ela foi feita para os empregados, para a proteção dessa categoria. Então tem que ter ciência que é nesse sentido que vai seguir a justiça sempre seguir a legislação trabalhista, né? Então a importância sempre do empregador se manter bem informado, a fim de que evite esse tipo de litígio, né? Porque conforme for, realmente, não deu um problema, já se desgostou com o funcionário, e esse funcionário com estabilidade entra na justiça, depois pode ser reintegrado ao trabalho e você vai ter que voltar a conviver novamente. Então, né, essas questões de conflito têm que partir de uma liderança, uma comunicação eficaz, né, com os processos internos muito bem estabelecidos. Isso, exatamente. Acho que isso é importante. Procedimentos, né? A gente sempre, quando auxilia algumas empresas, a gente mostra a importância de ter um código de ética de conduta, ter o pilar da empresa bem estabelecido, para desde o início o empregado já saber qual que é o andamento dentro da empresa e até mesmo os próprios sócios, a própria liderança também ter ciência de qual caminho seguir, né? Os procedimentos. E quando tu tens isso muito bem estabelecido, muito claro, porque é para todos, né, você efetivamente consegue aplicar as ferramentas e consegue ter um controle interno, pelo menos, do que está acontecendo. E também, né, caso haja situações que você não consegue resolver, talvez naquele momento, num outro momento, consiga conversar, consiga esclarecer, consiga ter um acolhimento ali para poder entender, né, por que a pessoa talvez esteja frustrada, não esteja, né, gostando do trabalho, para não haver esse tipo de boicote. Porque às vezes na raiva as pessoas acabam tendo esses conflitos e começam as ameaças, né? E começam os desconfortos, e isso não precisa existir. Se efetivamente o empregador, né, o empresário tiver muito bem estabelecido e fundamentado, né, esses procedimentos internos. Exatamente, isso aí. Então é isso. Então, muito obrigada. Dúvidas, por favor, encaminhe pelo chat, estamos à disposição, e tenham um excelente dia. Obrigada.